No mercado desde 2001, no total, o Honda Jazz já vendeu mais de 7 milhões e meio de unidades. E apesar de figurar no topo do segmento no mercado norte-americano e em alguns mercados europeus, em Portugal as suas vendas nunca foram tão expressivas como as vendas, por exemplo, do Peugeot 208, do Ford Fiesta ou do rei do segmento e rei de vendas em Portugal, o Renault Clio. Mas se há lição que o Honda Jazz nos ensina é que nunca devemos julgar um carro apenas pela sua aparência exterior. E esta quarta geração do Jazz está repleta de características incríveis que o vão obrigar a repensar a sua escolha se estiver no mercado à procura de um carro compacto segmento B. Por isso, fique desse lado para assistir a mais um ensaio do Sobre Motores e conheça ao detalhe a quarta geração do Honda Jazz. O novo Honda Jazz perdeu um bocadinho daquele seu formato tradicional de mini MPV, quase mini monovolume, e ganhou um formato algo mais normal dentro do segmento B, nomeadamente visto pela parte traseira, com a adição agora do novo grupo óptico, totalmente em LED e com uma orientação mais horizontal, ao invés da vertical. Mas ainda assim, apesar das mudanças estéticas significativas, do lado de fora continua perfeitamente reconhecível como Honda Jazz. Mas recorde-se, este formato exterior tem um propósito que é bem visível quando chegamos aqui ao interior. E é realmente aqui no interior que percebemos o porquê deste formato tão característico do Honda Jazz. E esse formato deve-se sobretudo à abundância de espaço existente aqui a bordo. É que este, apesar de ser um carro de segmento B, tem na verdade mais espaço para os seus ocupantes do que, por exemplo, alguns dos carros do segmento E, um segmento de luxo. E o espaço deste Honda Jazz não se destina apenas aos seus ocupantes. Na bagageira encontramos também 309 litros, que apesar de, em termos de volumetria, ser ligeiramente menos do que encontramos, por exemplo, num Renault Clio, que conta com 390 litros de volumetria de bagageira, a abertura da bagageira deste Honda Jazz é bastante ampla e a altura em relação ao solo é também bastante baixa, o que facilita o carregamento de alguns objetos mais pesados. Mas, por incrível que pareça, o melhor truque deste Honda Jazz para acomodar objetos e bagagens não fica lá atrás na bagageira, fica sim imediatamente aqui atrás do banco do passageiro e do condutor, graças aos Magic Seats da Honda, que permitem levantar a parte de baixo e ficamos aqui com uma volumetria superior a 1000 litros, que nos permite transportar objetos mais volumosos, como por exemplo bicicletas, sem termos que remover as rodas. Em alternativa, se pretendermos explorar o máximo de volumetria disponível para carga deste Honda Jazz, podemos também rebater os bancos traseiros, ficando assim com mais de 1300 litros de capacidade disponível e com um fundo totalmente plano. O que revela que este não é só um carro com pretensões familiares, mas é também um ótimo carro para quem necessita transportar objetos volumosos no seu cotidiano de trabalho. Quanto aqui à parte frontal, somos claramente impactados por uma revolução em relação à geração anterior, que continua na mesma a ter aqui alguns mostradores analógicos, como sabem e eu tanto gosto, e que têm até aqui um toque bastante interessante e permitem, por exemplo, ajustar aqui o volume do rádio, a climatização, sem termos que tirar totalmente os olhos da estrada. Mas além disso, contamos agora também com um quadrante 100% digital e com um sistema de infoentretenimento de 9 polegadas que contempla Apple CarPlay e Android Auto de série através de ligação sem fios. Mas não é só no capítulo da conectividade que este Honda Jazz se transformou. Também no capítulo da segurança, o Honda Jazz é agora um carro digno de 5 estrelas pelo Euro NCAP e de série encontramos sensores de manutenção na faixa de rodagem, encontramos alertas de colisão frontal, encontramos sistema de travagem automático, encontramos cruise control adaptativo, sensores de manutenção dianteiros e traseiros com câmara de marcha atrás traseira, enfim, uma panóplia de equipamento que vai ajudar não só na segurança, mas também aqui no uso cotidiano deste carro na cidade. O único ponto menos positivo que eu encontrei no interior deste carro foi mesmo a qualidade dos materiais, que não faz jogo igual com alguns dos seus concorrentes diretos dentro deste segmento, segmento B, e alguns até com preços bastante inferiores.
é que apesar dos sítios onde tocamos com maior frequência serem materiais suaves, aqui na zona frontal do tablier e aqui na zona superior das portas, tanto dianteiras como traseiras, encontramos materiais rijos. Mas, pelo lado positivo, este, sendo um Honda, sabemos que provavelmente esses plásticos vão durar muitos e muitos anos, porque a fiabilidade é mesmo um dos pontos principais dos carros nipónicos. Mas se no interior, apesar dos argumentos terem sido melhorados, na sua essência o Honda Jazz continua igual a si mesmo, é na estrada que sentimos a maior revolução deste carro. E deixem-me que vos diga que o Honda Jazz é agora um carro bastante divertido de conduzir. Vamos lá comprovar isto. Ao volante do novo Honda Jazz são claramente notórias as vantagens deste tipo de carroceria em detrimento de um tipo de carroceria mais convencional dentro do segmento V, desta espécie de mini MPV, com este vidro horizontal a estender-se até bem lá à frente e com a presença aqui destes vidros triangulares na lateral que nos garantem aqui uma visibilidade bastante maior para a nossa frente. Aliás, a Honda revela que em relação à geração anterior, o campo de visão do condutor passou de 69 graus para 90 graus nesta quarta geração do Honda Jazz, graças aqui ao estreitamento deste pilar A e do pilar B aqui à frente do lugar do condutor. Nesta quarta geração do Honda Jazz apenas existe uma motorização híbrida e por isso todos os carros estão associados a uma caixa automática CVT. No entanto, e apesar de ter deixado de ser apenas uma motorização a combustão e ter passado para uma motorização híbrida, isso não significa que deixou de existir tanto espaço a bordo deste carro. Isto porquê? Porque tanto o tanque de combustível como as baterias foram colocadas aqui debaixo do lugar do condutor e do passageiro, garantindo não só que o centro de massa do carro está o mais aproximado do centro possível e também que o centro de gravidade continua bastante baixo. Na verdade, a colocação da bateria e do tanque de combustível bem no centro do carro são um dos responsáveis pelo comportamento dinâmico deste Honda Jazz, que é, nesta quarta geração, um carro até bastante divertido de conduzir. Como o centro de gravidade está bastante baixo, ele consegue-nos aqui garantir maior estabilidade e maior segurança quando fazemos aqui uma curva a maior velocidade. E também nesta quarta geração, a Honda aplicou um sistema de controle de estabilidade bastante inteligente que, quando inserimos o carro em curva, ele aplica ligeiras quantidades de travagem nas rodas interiores e fazendo com que o carro pareça quase que tem aqui 4 rodas direcionais. Quem diria que um Honda Jazz ia ser divertido de conduzir? E lá está, o facto desta quarta geração existir apenas em versões híbridas garante que o Honda Jazz deixou de ser aquele carro preguiçoso com pouca potência, porque mantemos na mesma o bloco 1.5 de 4 cilindros e 98 cavalos que já transita da anterior geração, mas ganhamos agora também um bloco elétrico de 109 cavalos e 253 Nm de binário, que auxiliam este motor a combustão e neste momento o Jazz até consegue ter andamentos bastante respeitáveis. A aceleração do 0 ao 100 é cumprida em 9,4 segundos e o carro continuará a acelerar quase constantemente até uma velocidade máxima de 175 km/h. No entanto, nesta quarta geração do Honda Jazz, as surpresas não se ficam por aqui e se todos estes argumentos que já vos mostrei não forem suficientes, se porventura quiserem um carro mais aventureiro, esta quarta geração do Honda Jazz traz uma pequena surpresa, que não se chama Jazz, mas que se chama Crossstar. E sejam então bem-vindos a bordo do Honda Crossstar. Apesar das semelhanças estéticas no exterior e de serem praticamente iguais no interior, o Honda Jazz e o Honda Crossstar não são o mesmo carro e assim que nos sentamos ao volante, quer de um, quer do outro, percebemos imediatamente as diferenças. As principais diferenças entre estes dois modelos
são desde logo os apontamentos estéticos na carroceria deste Crossstar e claro também a altura ao solo. Neste Crossstar existem mais 3 cm de altura ao solo em relação ao Honda Jazz. E isto altera totalmente a dinâmica deste carro, que claro, fica menos ágil, fica menos estável em curva, menos estável quando assim provocado numa estrada dinâmica, mas por outro lado também não nos encoraja tanto a adotar uma condução tão desportiva. Encoraja-nos talvez a adotar aqui uma toada mais suave e condições de ritmos mais calmos. Claro que esta diferença de altura em relação ao solo dá-nos aqui outro patamar de visibilidade, garante-nos aqui uma posição de condução ligeiramente mais elevada e por isso uma visibilidade maior, mas também, claro, tem impacto nos consumos. No Honda Jazz facilmente conseguimos registros abaixo dos 5 litros aos 100, durante o nosso ensaio registramos aliás consumos na ordem dos 4,7, 4,8, algo que neste Honda Crossstar já é um bocadinho mais difícil, confesso-vos, e os consumos andarão sempre ali à volta dos 5,2, 5,3. Mas aparências à parte, em termos mecânicos e em termos de espaço, estes dois carros são, na sua essência, iguais. Os dois partilham a mesma motorização, que é, por sinal, bastante suave. A transição entre o modo elétrico e o modo a combustão é praticamente imperceptível, notamos apenas através de um ruído diferente, característico dos motores elétricos e lá está, característico dos motores a combustão, mas em termos de conforto para os passageiros é praticamente imperceptível. E mesmo aqui na sensação no pedal e a sensação da aceleração do carro é constante, tanto tenhamos o motor elétrico a trabalhar ou o motor a combustão. E lá está, como referido, em termos de performance, estes dois carros são praticamente iguais, simplesmente, lá está, pelas características aerodinâmicas diferentes. A velocidade máxima deste Honda Crossstar é ligeiramente inferior à velocidade máxima do Honda Jazz, mas falamos apenas de 5 km/h. Os dois carros topam sensivelmente 180 km/h, que já é uma velocidade bastante aceitável para um carro com este formato e sobretudo com esta motorização. Um carro que não se pretende um carro de autobahn, das míticas autoestradas alemãs sem limite de velocidade. É um carro simplesmente para fazer aqui estes pequenos trajetos entre duas cidades, comutações entre uma cidade e outra, entre um ponto e outro, de forma tranquila. E nesse capítulo, tanto o Honda Jazz como o Honda Crossstar são praticamente irrepreensíveis. Outro dos aspectos que difere do Honda Crossstar para o Honda Jazz é também o preço. O Honda Crossstar tem preços a iniciarem sensivelmente em torno dos 34 mil euros, ao passo que o Honda Jazz tem os preços a começarem ali em torno dos 31 mil euros. Esta diferença de 3 mil euros, claro, tem aqui um pequenino agravamento relativamente às emissões de gases poluentes, ou seja, em termos de ISV, porque este carro, fruto dos maiores consumos, paga um bocadinho mais de ISV, mas é sobretudo o preço a pagar por ter um carro que está mais na moda. Como sabemos, os SUV estão na moda. E no capítulo estético, tenho que atribuir uma maior pontuação claramente a este Honda Crossstar, em detrimento do Honda Jazz. Claro que o capítulo estético será sempre subjetivo e depende sempre do gosto de cada um, mas na minha opinião, este Honda Crossstar está ligeiramente mais bem conseguido que o Honda Jazz, mantendo exatamente os mesmos atributos e as mesmas características técnicas do Honda Jazz, que são subejamente conhecidas. E é claro que estes dois modelos, como qualquer automóvel da Honda, beneficiam dos 7 anos de garantia sem limite de quilómetros. E para finalizar, queria apenas tocar aqui num ponto fundamental que eu acho que certamente se devem estar a questionar. Será que vale a pena pagar 30 mil euros por um Honda Jazz, quando podemos pagar bastante menos dinheiro, por exemplo, por um Peugeot 208 ou até mesmo um Renault Clio? Na minha opinião, sim, vale a pena se estiver à procura de um carro onde o espaço seja o seu maior atributo. Ou seja, o Honda Jazz é claramente o rei dentro do espaço no segmento B. Cá dentro conseguimos acumular bagagens mais do que qualquer outro carro dentro deste segmento e também passageiros sem qualquer limitação de espaço. E em termos de andamento, o Honda Jazz e o Honda Crossstar não ficam nada envergonhados em relação aos seus rivais, tanto da Peugeot como da Citroën, como da Renault ou outros. E bom, espero que tenham gostado de mais um ensaio aqui no canal do YouTube do Sobre Motores. Da minha parte é tudo. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso feedback nos comentários e digam-me também que outros modelos gostavam que eu trouxesse até aqui ao canal do Sobre Motores. Da minha parte então é tudo.
Até ao próximo vídeo e fiquem bem.